Cerrado é um dos biomas mais antigos e mais ricos em formas de vida do mundo. No Brasil, é conhecido também como o berço das águas, por abrigar rios e cachoeiras. Mas com o avanço da agropecuária, restam poucos fragmentos. Um deles fica no Parque Estadual Juqueri, na região metropolitana de São Paulo. Árvores de poucas folhas, com troncos, galhos retorcidos e bem rústicos, nascem em meio aos capins. Uma paisagem essencialmente campestre. Esta é a fisionomia do Cerrado, bioma considerado a savana mais rica do mundo, o chamado hotspot da biodiversidade. Porque ele tem um monte de função que está sendo descrita. A gente não sabe ainda a dimensão e a proporção dessa diversidade biológica do Cerrado. Vale lembrar que ele tem uma importância muito grande, mas ela é muito pouco visível, porque a função do Cerrado também está muito na parte subterrânea. Então os insetos, as formigas, os cupins, as abelhas, é onde tem uma diversidade enorme que a gente está começando a descobrir e entender essa dinâmica de relação. O geógrafo Francisco Ronda é gestor do Parque Estadual Juqueri, que fica nos municípios de Franco da Rocha e Caieiras, na Grande São Paulo. Uma unidade de conservação de proteção integral, criada em 1993 para abrigar o último remanescente de cerrado preservado na região metropolitana, área onde a Mata Atlântica predomina. A paisagem é formada por um mosaico de vegetação. Os campos de gramíneas, de vez em quando, são presenteados pelas matas de galeria no fundo dos vales. Entre as árvores de grande porte está a exuberante copaíba e, entre os arbustos, a típica lobeira, que dá o fruto preferido do lobo-guará, animal extinto há décadas nesta região. A gente tem aqui uma espécie que chama Camaréia surta, que foi a primeira vez que foi descrita, foi aqui no Juqueri. A unidade de conservação está onde antes foi uma fazenda, uma das colônias do conhecido complexo psiquiátrico do Juqueri. O nome foi inspirado nesta espécie de leguminosa, a iuqueri, planta comum na região e muito usada pelos indígenas, chamada hoje de dorme-maria. A iuqueri ela é uma espécie que foi utilizada muito pelos índios, né, como um complemento para preparar a alimentação. Ela tem aquela propriedade de autodefesa, que quando você toca ela se fecha, e é o que trouxe o nome para a região. Anderson nasceu e cresceu na região. A família dele trabalhou no complexo hospitalar e, quando criança, conviveu com pacientes. Mas hoje o monitor ambiental do Parque Juqueri prefere falar da importância da paisagem que resistiu do lado de fora do hospital. Anderson destaca, inclusive, o papel de insetos que normalmente passam despercebidos. O cupim, para mim, ele é o animal mais importante do cerrado, porque ele prepara a terra, ele serve de alimento para muitos animais. Na hora do incêndio, por exemplo, eles servem de abrigo para muitos animais também, porque ali a temperatura não muda e os bichos acabam se abrigando dentro do cupinzeiro. E são os incêndios provocados uma das maiores preocupações de quem trabalha no parque. Tem muitas pessoas que ainda têm o hábito de juntar aquelas folhas, colocar um foguinho ali, na verdade esquece, entra para dentro de casa, e esse fogo acaba batendo um vento e acaba vindo para dentro do parque. Mas tem o problema maior hoje mesmo é balão, mas tem bituca de cigarro, tem pessoa que é mal intencionada mesmo, não tem consciência do que é o parque e acaba cometendo esses crimes aí. O parque ele sofre muita pressão por estar na região metropolitana, mas aqui é facilmente a gente observar a siriema, o cachorro do mato, o coati, a jaguatirica, há registros da passagem da onça parda pela unidade por meio de câmeras traps e uma infinidade de aves. A gente tem muita ave no Parque Estadual do Juqueri. A rica biodiversidade dá também uma grande importância social ao cerrado. Várias populações sobrevivem dos recursos naturais que este bioma oferece. São, por exemplo, povos indígenas e comunidades ribeirinhas e quilombolas, que detêm o chamado conhecimento tradicional. O resultado disso é que cerca de 220 espécies da flora do cerrado têm uso medicinal, como, por exemplo, o barbatimão, que tem propriedades cicatrizantes. Tem ainda a macela, uma erva de flor delicada e perfumada com propriedades calmantes, e o pau-santo.
Ele é muito utilizado como cicatrizante também, para doenças no intestino, estômago. O cerrado possui uma infinidade de capins que possuem uma beleza muito encantadora. Então, além do consumo de alimentos, além do tratamento medicinal, além do uso culinário também gastronômico, para fins gastronômicos, nós temos os produtos químicos que podem ser descobertos novos princípios ativos. Ainda tem muito recurso que o Cerrado nos oferece e que precisa ser pesquisado, mas há também serviços ambientais essenciais que esta unidade de conservação presta a milhares de moradores da maior metrópole brasileira, que nem sequer sabem da existência dela. A importância da conservação é que o parque ele presta uma série de serviços ambientais e ecossistêmicos para a população. Hoje nós temos a questão da água, o maior desafio de gestão. O parque ele possui 59 nascentes perenes que drenam água o ano inteiro, 9 delas para o sistema Cantareira. Mas além da prestação de serviço ambiental à água, nós temos a regulação do clima, da temperatura, a umidade relativa do ar, nós temos a questão da poluição luminosa, da poluição sonora. Então nós temos serviços que são imperceptíveis da população, mas eles são prestados 24 horas por dia e a população tem que começar a entender a função da unidade para esses serviços que são prestados diretamente. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase da escritora Lia Luft. Se cada um cultivar afeto, beleza e lealdade em seu ambiente, por pequeno que seja, isso há de espalhar claridade no mundo. Repórter Eco, até o próximo programa.